Bom dia, meus queridos e amados irmãos de Vila Bela, Mato Grosso. É uma satisfação estar mais uma vez aqui com vocês, nessa caminhada juntos aqui na Escola Dominical, aprendendo sempre mais um pouquinho da Palavra do Senhor, né? E sem perdermos tempo, nós vamos então entrar no nosso assunto de hoje. O título da nossa lição é Vida após a Morte, e o texto para o nosso estudo de hoje é no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, dos versículos 19 ao versículo 31. Nós vamos também poupar a leitura, né? Vamos já explicando, porque certamente os irmãos conhecem o texto, e como é uma gravação, nós economizamos mais tempo, né? Aqui para a nossa fala. Alguém disse, né, que a parábola, né, a chamada parábola do rico e Lázaro, ou, né, para aqueles que preferem não chamá-la de parábola, mas simplesmente uma história, a história do rico e Lázaro, a passagem do rico e Lázaro. Alguém disse que essa pregação, né, nós deveríamos pregar chorando, né? Alguém disse que nós deveríamos pregar essa passagem chorando, né? Pois ela descreve na realidade do que acontecerá com aqueles que rejeitam, né, a mensagem do Evangelho, rejeitam a salvação de Deus. É importante lembrar que o Senhor Jesus, ele é amor, né? Ele não só é amor, mas ele manifestou esse amor quando ele viveu e esteve aqui nessa terra. Mas é importante também a gente lembrar que o Senhor Jesus, ele falou do juízo vindouro, ele falou da ira vindoura, ele não desprezou o juízo e a ira vindoura, né? E essa passagem é um exemplo disso, né? Nós temos vivido dias onde, né, uma onda de falsos ensinadores tem dito que Jesus é amor e Jesus aceita todas as coisas, né? Jesus jamais mandaria alguém para o inferno é porque Jesus é bom. Deus jamais mandaria alguém porque Deus é bom, né? E se ele é bom, jamais deseja o mal para as suas criaturas. Mas nós vemos aqui que esse é o ensino, né, do Senhor Jesus, né, sobre o juízo vindouro. E diz-nos aqui o versículo 19 que, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Uma coisa que essa parábola vai esclarecer, ou essa passagem vai esclarecer, é o fato de que a Bíblia não diz que os ricos irão para o inferno e os pobres, ou mendigo aqui, né, no caso de Lázaro, vão para o céu, né? A passagem ela é bem esclarecedora em relação a isso. Ela não vai dizer, né, que os ricos vão para o céu, as pessoas vão para o céu, as pessoas vão para o inferno porque são ricas, né? Ou seja, as portas do céu estão fechadas para o rico, né? E as portas do inferno, né, estão fechadas para os pobres. Não, né? Uma pessoa pode ser rica e ir para o céu, né? Mas também ela pode ser rica e ir para o inferno, como é essa passagem aqui. Uma pessoa pode ser pobre e ela ser salva e ir para o céu, né? Mas também ela pode ser pobre, muito pobre, e ainda, mesmo assim, ela ir para o inferno. Então aqui nós temos dois homens, né? Um homem extremamente rico, e a Bíblia ela nos ensina, nos instrui sobre a riqueza, né? A riqueza ela pode ser útil, ela pode ser uma bênção, né? Principalmente se tratando do reino de Deus, ela pode ser uma bênção, ela pode ser útil, mas a riqueza também, sendo usada de forma correta, ela pode ser um grande prejuízo para a vida espiritual e principalmente para a salvação, né, da alma de uma pessoa. Se essa pessoa tiver muito apego aos seus bens materiais, deixar que os bens materiais sufoquem, né? Sufoquem
a semente do Evangelho, a semente da palavra de Deus no coração da pessoa. Então, aqui nós temos um contraste, um homem muito rico e um homem muito pobre. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Bom, aqui nós vemos o destino de toda pessoa que vive aqui nesse mundo, né? Um dia nós teremos um compromisso com a morte, quer seja mais cedo ou mais tarde, todos irão morrer, né? E porque essa é uma sentença, claro, né? Se nós pensarmos no arrebatamento, nós poderíamos ser arrebatados, mas na sequência lógica nós vamos viver aqui nesse mundo. Se Cristo não nos arrebatar, todos nós o que passaremos pela morte. Chegou a hora da morte, né? Da morte do mendigo, né? E também chegou a hora da morte do homem rico. E nós vemos aqui que aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui não fala, né, que morreu, que Lázaro morreu o mendigo, ele foi sepultado, né? Mas aqui só fala que morreu o rico e ele foi sepultado, né? E ele foi, o mendigo quando morreu, ele foi levado direto para o seio de Abraão, né? É uma figura, né, uma fala figurada de um lugar de descanso, né? E aqui nós vemos que o rico morreu e foi sepultado. Então nós, desculpa, irmãos, certamente, né, não houve um velório, né, interessante para o mendigo, né? Ele foi certamente enterrado em algum lugar ali e sem atenção, sem muitas pessoas. Mas certamente o rico, ele foi sepultado. Nesse sepultamento teve muito lamento, teve muitas pessoas importantes ali, porque realmente nós imaginamos, né, por ele ser um homem rico, né? A gente que mora aqui na cidade pequena, né, eu já nasci no Rio de Janeiro, morei 18 anos em São Paulo, cidade grande, mas hoje a gente mora numa cidade pequena, de 12 mil habitantes. E essa questão do número de pessoas que vai no sepultamento de alguém, para nós aqui, para a população, algo significativo, né? Quando uma pessoa é muito querida, né, muito amada, às vezes até tem uma condição social melhor, vai muita gente no seu sepultamento. E às vezes costuma de alguns ir muito pouco, né? Muito poucas pessoas. E elas ficam um pouco impressionadas, né? Tanto quando vai muitas pessoas, quando também vai poucas pessoas. O rico aqui foi muita pessoa, muita gente. Imaginamos, né, que foi muitas pessoas no seu sepultamento, né? Ele foi sepultado, né? Tudo aquilo que ele tinha, ele não pôde levar consigo, né? O corpo, né, que ele tanto cuidou, o corpo que ele tanto gastou com ele, foi sepultado, né? Então esse corpo, né, que tantos veneram, né, tantos fazem coisas com eles inconvenientes, né? Quantas pessoas gastam dinheiro com esse corpo, fortuna com esse corpo, né? Gastam dinheiro com o cabelo, gastam dinheiro com a pele, né? Gastam dinheiro com tantas partes do corpo, com tantos cremes. Gasta-se às vezes fortuna. Quantas pessoas às vezes pegam esse corpo e colocam tatuagem nesse corpo, nessa pele, na pele desse corpo, né? Mas quando esse corpo for para a sepultura, né, tudo, né, ele vai ser sepultado junto com esse corpo. Então o rico, ele foi sepultado, né? E repetindo, o corpo que ele tanto cuidou e gastou com ele foi sepultado, né? Continuando aqui a nossa leitura. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, né? É interessante lembrar que esse homem estava morto, mas ele podia sentir, né, parte do seu corpo ali. Ele levanta os olhos, né? Isso nos faz pensar, né, de que ele teve um despertamento bastante tardio, que foi tarde demais para o seu despertamento, esse levantar os seus olhos, né?
ele, ele foi levado a pensar que ele viveu uma vida inútil aqui nesse mundo e agora ele estava num lugar, né, um lugar de tormento. Ele diz ali no inferno. Tem uma expressão, essa palavra aqui no original, né, segundo os estudiosos, é a palavra Hades, né? No Velho Testamento ela é Seol, uma palavra que se refere, né, ao lugar das pessoas que estão numa condição, né, consciente depois de mortos, né, um estado depois de morto. E nesse caso aqui, né, é um estado de tormento, porque a palavra tormento aqui aparece referindo-se ao rico. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, né? Bom, a salvação não é só para os pobres, né? Porque ele vê Lázaro e Abraão lá no lugar de conforto, né? E nós sabemos que Abraão, ele era um homem rico, ele não era um homem pobre. Ele era um homem muito rico. E ali na presença de Deus, no céu, né, não vai haver distinção entre ricos e pobres, né? Todos serão ali nivelados, né? A condição social nossa não fará nenhuma diferença ali quando estivermos no céu, né? Porque ali você tem tanto um homem mendigo, como você tem também o que? Um homem que a Bíblia descreve como um homem sendo muito rico, que era Abraão. Realmente a salvação é uma coisa maravilhosa, né? Estou lembrando de quando um irmão contou uma experiência, né? Acho que foi o irmão Ramon Jané, dos tempos que ele reuniu em Vila Clementino. Ele conta que um dia na ceia do Senhor, né, ele viu uma cena que ele não esquece, né? Na ceia do Senhor, ele partindo o pão, ali ou em oração, quando ele terminou uma oração, ele abriu os olhos, ele contemplou uma cena maravilhosa, né? Ele viu um irmão que era um doutor, um homem que tinha uma formação muito elevada, grande de conhecimento na sua área, e do lado dele tinha um outro irmão que era um engraxate, né? Que estava ali, trabalhava de engraxate, né? Estava ali sentado juntos os dois ali em torno da mesma mesa, partindo do mesmo pão, né? Com o mesmo gozo da salvação, a mesma alegria da salvação. Uma pequena figura, né, do que vai ser ali no céu. Não vai haver ali distinção entre ricos e pobres. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Parece que esse homem está ali no inferno, e mesmo ali ele continua na sua incredulidade, na sua arrogância, né? Porque ele fala em tom de ordem. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda. Ele clama por misericórdia, mas ao mesmo tempo ele dá ordem, né? E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque com a língua, porque estou atormentado nesta chama, né? Ele tinha tanta água, né? Quando certamente a água não era um problema para ele quando ele viveu aqui, mas agora ele tem carência de água, né? E ele pede para que molhe a sua língua, refresque a sua língua. Apesar dele estar ali, é só a sua alma que está ali, não o seu corpo, mas ele sente parte do seu corpo ali, naquele estado de consciência depois da morte, né? Essa passagem também ela esclarece o fato de que existe consciência depois da morte, né? Aquela ideia de o aniquilamento da alma, né? Uma doutrina, falsa doutrina que tem que ser combatida, né? Porque aqui aquele que morre ele continua ainda consciente, né? O apóstolo lá no livro de Apocalipse ele fala que via as almas que tinham sido mortas, né, por causa do testemunho da palavra de Deus. Então essas almas reivindicavam, né, uma vingança daqueles que tinham tirado a vida deles. Então existe uma consciência depois da morte. E aqui isso é bem retratado, né? E ele pede para que refresque a sua língua. É interessante, né? Aquela língua que poderia ter sido usada para confessar, né? Confessar que ele era um pecador, que ele estava perdido, que ele precisava de um salvador, que necessitava de um salvador, e seus bens, ele olhou mais para os seus bens materiais do que na verdade para Cristo que podia salvá-lo, né? É nessa língua que ele sente, né, o desejo de ser refrescado. Pede a Lázaro, né, que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado
nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está, ele está consolado, tu em tormentos. Agora a situação se inverteu. Se lá, né, ele estava consolado, né, e Lázaro em tormentos, agora aqui Lázaro estava consolado, né, e ele em tormentos. O texto não nos diz, mas nós sabemos, né, que uma pessoa não é salva porque ela é pobre, né, e nem também é perdida porque ela é rica, mas porque ela desprezou a salvação que é igual para todos e que vem por meio vem pelo meio que Deus preparou, que é o seu próprio Filho. O texto aqui não nos diz, né, isso claramente, né, especificamente, mas nós sabemos pelo estudo geral das Escrituras que é assim que nós devemos pensar, né? Aquele homem estava lá porque ele não creu na salvação que lhe foi, não recebeu a salvação que lhe foi oferecida. Lázaro esteve ali porque certamente, mesmo sendo muito pobre, mendigo, ele creu e recebeu a salvação que lhe foi oferecida, né? E agora a situação se inverteu. Lázaro estava em conforto e ele estava o quê? Estava ali em tormentos. E essa é uma passagem que, como dizendo, nós deveríamos falar sobre ela chorando, pregar chorando, porque muitas pessoas vivem nos dias de hoje não pensando no que vai acontecer com eles depois que partirem dessa vida aqui. Eles vivem como se vivessem para sempre aqui. Essa vida física aqui tem um fim, né? Existe um momento em que a pessoa vai deixar essa vida, vai deixar seus bens, vai deixar todo o seu conhecimento, toda a sua faculdade, a sua filosofia, quer seja o que ele adquiriu aqui, quer seja bens materiais, quer seja o reconhecimento humano, né? Tudo isso vai ficar aqui e é necessário pensar nisso. O Senhor Jesus não poupou as mentes humanas de pensarem nisso. E nós devemos aceitar essa palavra, essa passagem pela fé, com os olhos, ou enxergá-la com os olhos da fé, porque é algo sério, é algo muito importante, é algo relevante. O amigo é aquele que avisa o perigo, né? O inimigo é aquele que o abismo está na frente e ele fala: não, vai tudo bem, vai estar tudo certo com você. E são os falsos profetas. Mas o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro amigo, ele mostra o perigo, que tem no futuro, e ele é porque ele quer o bem da pessoa, né? E o Senhor Jesus não poupou de falar sobre a ira vindoura, porque a ira vindoura é algo real, é algo verdadeiro, né? Nós não devemos viver aqui nesse mundo achando, né, que Deus não tratará com o problema do pecado do homem, né? O pecado do homem será tratado, todos estarão diante de Deus um dia. Quer seja para o bem, quer seja também para o mal, né? Versículo 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Existe uma distância, né, muito grande entre a salvação e a perdição, entre o céu e o inferno, né? É uma distância muito grande, uma distância onde uma pessoa não pode sequer chegar lá. Importante que, apesar, né, de estar numa distância muito grande, nós sabemos que aquele homem, ele era capaz, né, de saber que Lázaro estava naquele lugar, e contemplar também ali toda, né, o conforto que Lázaro estava tendo. Vejam só uma coisa interessante aqui nessa passagem também, né? Você não vê uma palavra sendo falada por Lázaro, né? Parece que o céu é tão bom, a ideia que parece que quer nos passar aqui, né, o Senhor, o Espírito Santo, através da sua palavra, o céu é tão bom que a gente não vai estar mais preocupado com o que aconteceu aqui, né, com o que deixamos aqui, né, com nossos amores, nossos rancores, o dinheiro no banco, carro, bem, fazenda, né? Se Lázaro tivesse isso não ia fazer diferença nenhuma para ele. Para Abraão também não fazia diferença alguma, né? É tão bom lá no céu, né? Será tão bom ali que Deus não, né? Nós não vamos ter, nós vamos olhar para essas coisinhas que nós gostamos aqui, que nós achamos que às vezes é muito grande, são tão interessantes, e como nós fomos bobos, inúteis, né? Aprendendo o coração essas coisas tão passageiras e tão temporárias, né? E
Enquanto isso, o Lázaro, o rico, né, está constantemente falando, ele não para de falar lá no lugar de tormento, no inferno, né? Mas Lázaro está em silêncio, né? Isso nos mostra, né, o gozo e a alegria que é estar ali na presença do Senhor naquele lugar de descanso. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Vejam só, esse homem está ali, né, ele está contestando a palavra de Deus. Nós vamos ver que ele vai contestar a palavra de Deus. Ele não vai aceitar a verdade assim. Ele continua no inferno do mesmo jeito que ele estava quando ele viveu aqui, né? E ele vai insistir para que alguém, né? Eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Alguém precisa, se alguém for lá e pregar para eles, eles vão se converter, né? Se alguém for lá pregar para eles, não vão vir para esse lugar que eu estou. Vai lá, manda alguém lá avisar. Se alguém ressurgir entre os mortos, né, eles vão crer. Mas olha, se ninguém ressurgir dos mortos, eles nunca vão crer. Isso é uma mentira, né? Isso não é verdade. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo, vem pela pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, né, a tradução que é mais comum a gente ouvir, na fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que produz a verdadeira fé. Sempre será a palavra de Deus, o Espírito Santo, né, agindo através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que produz essa fé, que faz brotar essa fé, a fé para a salvação, né? É a palavra que precisa ensinar, é a palavra que você precisa pregar, a palavra deve ser crida, deve ser ouvida, deve ser crida, como nós falamos aqui. É essa palavra e nada mais. E por que nós dizemos que é mentira o fato de alguém ressurgir e eles crerem? Porque o Senhor Jesus ressurgiu, né, ao 3º dia, e mesmo assim muitos homens continuaram incrédulos em relação à sua ressurreição. Eles procuraram matar as testemunhas da ressurreição de Cristo, né? Eles não acreditaram, né? Lázaro, quando o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro, aqueles homens estavam ali, viram, testemunharam, né? Admitiram o fato que realmente houve uma ressurreição, houve um milagre. Todos sabiam da morte de Lázaro, e Lázaro agora estava ressurreto, tinha um endereço, tinha uma casa certa que ele morava ali. As pessoas sabiam, esse homem morreu, nós fomos no enterro dele, fomos no velório dele, fomos no enterro, sepultamos ele. Depois de 4 dias, Jesus foi lá e falou, chamou o nome dele, ele saiu para fora, né? E sabe o que aqueles homens fizeram, né? Ainda tramaram a morte do Senhor Jesus, por reconhecer que ele tinha feito um milagre. Reconhecer que tinha feito um milagre, mas mesmo assim, resolveram planejaram tirar com isso a sua vida. Então, não é desculpa, né? É só, se alguém vier falar para mim, eu vou ser salvo, não vai ser salvo nada, né? Porque se você já rejeita a palavra de Deus, tão pouco você vai crer, né, se alguém que morreu vai vir falar com você. O pecador tem muitas desculpas, né? Se tiver uma bateria na igreja, se tiver uma guitarra, se tiver muito instrumento, eu creio, né? A pessoa vai crer. Se não tiver, ela não vai crer. Isso é conversa fiada, né? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Um pecador só vai se arrepender se a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus penetrar na sua mente, no seu coração, né? Produzindo verdadeiro arrependimento para a salvação, né? Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Olha, a resposta que é dada para eles é o seguinte: lá tem a lei, a Moisés e os profetas, ou a lei e os profetas. Ouçam, ou seja, lá tem a palavra de Deus, né? É possível uma pessoa ser salva lendo somente o Velho Testamento, porque o Velho Testamento ele fala do Senhor Jesus, ele aponta para Cristo, né? O Novo Testamento está escondido no Velho Testamento, né? E o Velho Testamento está revelado no Novo Testamento.
E então você pode ver Cristo ali em figuras no Velho Testamento, crer nesse Salvador prometido e ser salvo, né? E ele falou: ó, lá tem Moisés e profeta, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão, né? Ele não aceita, ele nega, falando: não, se alguém for lá e pregar para eles, um dos mortos, eles vão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, né? Quantas desculpas as pessoas dão, né, para dizer que creem, né? Ah, né, se acontecesse isso, eu cria, né? Ah, se eu visse Jesus pessoalmente, eu cria, mas não vi ele, viveu tantos anos atrás, né? A fé não se baseia em algo visível, algo material. A fé se baseia em fatos invisíveis. Nós devemos crer. E nós vivemos numa época onde as pessoas querem entender tudo para crer. Ora, na nossa mente limitada, né, tem tantas coisas no universo que nós não somos capazes de entender, no sentido físico, como nós vamos às vezes entender na essência coisas espirituais? Podemos crer. Graças a Deus nós somos desafiados a crer. A Bíblia, a palavra de Deus nos diz em João 3,16 que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, ele fala ali, todo aquele que entenda o Filho, todo aquele que consegue entender quem é Jesus, que entende o seu sofrimento lá na cruz, não, ele fala, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Uma vez alguém falou para mim: ah, e os tantos milhões lá que estão na China sem se converter, né? Eu acho errado, porque e essas pessoas? Fala aí, se eles todos convertessem, você se converteria também, né? E ficou sem resposta. Então as pessoas usam desculpa, né? Elas usam desculpa porque elas não querem crer, né? Aquele homem não quis crer quando estava vivendo aqui. E agora, né, ali naquele lugar, foi muito tarde. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, nesse dia, que se porventura alguém que está me ouvindo ainda não é salvo, que possa refletir, né, sobre essa grande realidade. Um dia nós não estaremos mais aqui, né? E o que será do destino da sua alma? Que Deus nos abençoe. Amém.